Meu nome é Emma Thompson e tenho 42 anos. Sou casada, tenho 2 filhos e trabalho como contadora em Boston. 4 meses atrás, algo aconteceu comigo que transformou completamente minha vida e remodelou minha compreensão de Deus, pecado e vida após a morte. Tudo começou em uma noite chuvosa enquanto eu dirigia para a casa do trabalho. As estradas estavam escorregadias e a visibilidade era ruim, dificultando a visão clara. Lembro-me de fazer uma curva quando, do nada, faróis apareceram, vindo direto em minha direção. Um carro havia invadido minha faixa. Em um instante, desviei para evitar uma colisão. Mas perdi o controle e meu carro derrapou para fora da estrada, caindo em um barranco e capotando várias vezes. A próxima coisa que experimentei só pode ser descrita como uma experiência fora do corpo, uma sensação diferente de tudo o que já senti. Eu me vi flutuando sobre os destroços do meu carro. Eu podia ver meu corpo, machucado e quebrado por dentro, mas não havia dor. Eu estava extremamente ciente, mais ciente do que nunca na minha vida, de tudo ao meu redor. Tudo era nítido, claro e vívido. Parecia que eu estava vendo a realidade de uma nova perspectiva, com uma profundidade que eu nunca tinha conhecido antes. Naquele momento, lembro-me de pensar, é isso. Estou morto. Mas, estranhamente, eu não estava com medo. Em vez disso, eu estava cheio de uma sensação avassaladora de paz e calma. No início, havia apenas escuridão, e eu sentia como se estivesse flutuando nela. Então, sem aviso, fui atraído para cima, movendo-me mais rápido do que eu pensava ser possível. Eu emergi em uma luz brilhante e abrangente. Não era apenas brilhante, estava viva, pulsando com amor, sabedoria e uma infinita sensação de paz. À medida que me aproximava da fonte dessa luz, parecia que eu estava sendo atraído para algo muito maior, algo inegavelmente puro e bom. À medida que me aproximava da luz, senti um amor profundo, mais intenso e abrangente do que eu já havia experimentado. Não foi apenas uma sensação, foi como se eu estivesse sendo envolvido, cercado por uma força avassaladora de amor e aceitação. Naquele momento, encontrei um ser de pura luz e amor, uma presença que irradiava calor, compaixão e compreensão. Sem precisar de palavras, eu instintivamente soube que era Jesus. Ele não falou em voz alta, mas eu consegui entender tudo o que ele estava me comunicando, não por meio da fala, mas por meio de uma espécie de conexão telepática. Ele me mostrou minha vida, cada ação, cada pensamento, cada interação que eu já tive. Era como se eu estivesse revivendo tudo, vendo minha vida de uma perspectiva inteiramente nova e percebendo como tudo estava entrelaçado com um significado. Eu me senti completamente sobrecarregado ao refletir sobre o quanto eu tinha falhado, quantas vezes eu tinha agido de forma egoísta ou machucado os outros. Uma onda profunda de remorso e vergonha tomou conta de mim, e eu senti que tinha falhado de maneiras que nunca poderia desfazer. No entanto, mesmo em meio a esses sentimentos avassaladores, Jesus não estava me julgando duramente. Em vez disso, eu podia sentir seu amor infinito e perdão me envolvendo, como um bálsamo calmante que aliviava o peso da minha culpa. Ele me mostrou algo incrível, não importa quão graves fossem meus pecados, mesmo os piores deles, se eu realmente me arrependesse e me voltasse para Deus, eu poderia ser perdoado. Este momento foi profundamente transformador, mas então, algo ainda mais inesperado ocorreu. Jesus começou a revelar verdades espirituais mais profundas sobre nossa existência aqui na Terra, verdades que eu nunca havia compreendido completamente. Ele me ensinou que havia apenas um pecado, e apenas um, que Deus não perdoaria em nenhuma circunstância. Era algo que eu nunca havia compreendido completamente antes, e não era o que a maioria das pessoas esperaria. Não era assassinato, adultério ou qualquer um dos pecados mais comumente considerados imperdoáveis. O pecado imperdoável, Jesus me mostrou, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No começo,
eu não conseguia entender isso completamente, mas então ele explicou que blasfêmia contra o Espírito Santo não era meramente xingar ou falar mal de Deus, como muitas pessoas podem supor. Era algo muito mais sério, e muito mais raro. Em termos mais simples, blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição deliberada da obra de Deus, escolhendo ativamente atribuir sua bondade a forças malignas. Não se tratava de ter um momento de dúvida ou experimentar um pensamento negativo passageiro. Tratava-se de uma negação persistente e intencional da verdade, mesmo quando essa verdade está bem na sua frente. Jesus me ajudou a entender que blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre quando uma pessoa testemunha atos inegáveis do poder e da bondade de Deus, vistos através do Espírito Santo, mas se recusa a reconhecê-los pelo que são. Em vez disso, eles maliciosamente atribuem esses milagres a forças malignas ou, pior ainda, negam sua existência completamente. Não é apenas dúvida ou descrença, é uma rejeição intencional, uma perversão da verdade, mesmo quando ela é claramente revelada. Foram-me mostrados exemplos vívidos de pessoas que testemunharam milagres inegáveis ou que experimentaram a presença de Deus em suas vidas de maneiras profundas. No entanto, apesar desses encontros, eles escolheram atribuí-los a forças demoníacas ou descartá-los completamente, rejeitando a verdade divina que encontraram. Essa revelação me deixou sem palavras, mas também me encheu de uma compreensão mais profunda da seriedade de realmente rejeitar o Espírito de Deus quando confrontado com evidências inegáveis de seu amor e poder. Não é simplesmente ceticismo ou questionamento, é um endurecimento completo do coração contra a própria essência da bondade de Deus. Você pode se perguntar, por que esse pecado em particular é imperdoável quando Deus parece perdoar todo o resto? Essa, percebi, é a questão fundamental. O que vim a entender é que não é que Deus não esteja disposto a perdoar esse pecado, é que a natureza desse pecado torna o perdão impossível. Quando alguém comete blasfêmia contra o Espírito Santo, está essencialmente se fechando para a própria fonte de perdão e graça. Jesus me revelou que o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo, a força que nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento e à salvação. Então, quando alguém comete blasfêmia contra o Espírito, está rejeitando os próprios meios pelos quais poderia ser salvo. Em essência, está fechando a porta para a graça e o perdão de Deus. Essa percepção me abalou profundamente. Ao refletir sobre minha própria vida, vi o quão perto cheguei desse pecado imperdoável. Como cético, muitas vezes descartei experiências espirituais ou as expliquei como fenômenos psicológicos. Agora entendi o quão perigosa essa mentalidade pode se tornar-se levada ao extremo. Jesus me mostrou visões de líderes religiosos do passado que testemunharam milagres inegáveis, curas e exorcismos realizados pelo poder de Deus. No entanto, movidos pelo ciúme e pelo ódio, eles escolheram chamar esses atos de intervenção divina de obra de Satanás. Seus corações se endureceram tanto que eles viram o que era claramente bom e santo como mal. Foi um pensamento preocupante. Jesus deixou claro que esse pecado é extremamente raro. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que lutam com a fé ou a dúvida, nunca chegarão perto de cometer esse pecado. Para cometê-lo, é necessária uma profunda consciência espiritual seguida por uma rejeição deliberada e persistente da verdade, algo que poucos experimentam. Para evitar esse pecado, ele me disse, é essencial permanecer aberto à possibilidade da obra de Deus em sua vida. Mesmo quando confrontado com algo que você não entende completamente ou que desafia suas crenças, não tenha pressa em descartá-lo ou atribuí-lo ao mal. Em vez disso, busque entendimento, faça perguntas, mas faça isso com o coração aberto, pronto para aceitar quaisquer verdades que Deus possa revelar a você. Jesus também deixou claro que todos os outros pecados, não importa quão graves, podem ser perdoados se uma pessoa realmente se arrepender. Ele até me mostrou exemplos de pessoas que cometeram atos horríveis, mas depois encontraram perdão e redenção por meio do arrependimento genuíno.
Depois do meu tempo com Jesus, fui guiado pelo que parecia ser um anjo para um lindo lugar parecido com um jardim. Lá, encontrei minha avó, que havia falecido quando eu era adolescente. Ela parecia jovem e vibrante, irradiando alegria. Nós nos abraçamos, e ela gentilmente me disse que ainda não era minha hora, que eu ainda tinha um trabalho importante a fazer na terra. Uma parte de mim ansiava por ficar naquele lugar. A paz e o amor que senti lá eram indescritíveis, mas também senti um forte puxão de volta para minha família e para a vida que deixei para trás. Eu sabia que ainda não tinha terminado. O retorno ao meu corpo aconteceu em um instante. Em um momento, eu estava naquele jardim celestial, cercado por amor e paz, e no próximo, eu estava ofegante enquanto os médicos trabalhavam para reiniciar meu coração. A transição foi chocante. Ir daquele reino de paz perfeita de volta à dor e confusão do meu corpo físico foi desorientador e doloroso. Eu senti como se estivesse reentrando em meu corpo, e a sensação foi avassaladora. Então houve escuridão, e ouvi vozes distantes e o bip de máquinas. Fiquei em coma por 3 semanas. Os médicos disseram à minha família que havia pouca esperança. Eles disseram que mesmo se eu acordasse, provavelmente sofreria danos cerebrais graves. Mas aqui estou eu, totalmente recuperado, com uma história que mudou minha vida para sempre. Minhas prioridades se transformaram completamente. Eu costumava ser focado a laser em minha carreira, na busca por dinheiro e sucesso material. Essas coisas pareciam tão importantes para mim, mas agora, eu as vejo pelo que realmente são, passageiras, e em última análise, sem sentido em comparação com os valores mais profundos de amar os outros e me aproximar de Deus. Tornei-me muito mais envolvido na minha igreja e comunidade, buscando maneiras de retribuir e ajudar aqueles ao meu redor. Também me esforço para ser mais paciente e gentil em minhas interações diárias, reconhecendo que até os menores gestos podem causar um grande impacto. Minha fé cresceu de maneiras que eu nunca esperava, ainda sou a mesma pessoa, mas com uma compreensão muito mais profunda do que nunca tive antes. Tornei-me muito mais consciente de minhas ações e palavras, sabendo quão profundamente elas podem afetar aqueles ao meu redor. Minha missão agora é compartilhar o que aprendi, particularmente sobre o pecado imperdoável, na esperança de que outros sejam poupados de cometer esse erro espiritual. Há momentos em que a magnitude da minha experiência parece quase incrível demais para acreditar, mas então me lembro da realidade avassaladora do que senti e vi. Foi mais real do que qualquer coisa que já experimentei neste mundo físico. As mudanças na minha vida, a paz, o senso de propósito, a nova profundidade em meus relacionamentos, me convencem de que isso não foi uma alucinação. Foi um profundo despertar espiritual. Uma das lições mais profundas que aprendi foi a questão de por que Deus permite o sofrimento. Jesus me mostrou que, embora o sofrimento em si nunca seja inerentemente bom, ele pode servir a propósitos cruciais em nosso desenvolvimento espiritual. Ele pode aprofundar nossa compaixão, fortalecer nosso caráter e nos aproximar de Deus e dos outros. Passei a entender que Deus não causa sofrimento, mas Ele trabalha por meio dele para trazer o bem. Sou muito cuidadosa para não minimizar a dor de ninguém ou sugerir que o sofrimento em si seja de alguma forma bom. Em vez disso, pretendo oferecer esperança compartilhando como Deus pode trazer beleza até mesmo das circunstâncias mais sombrias. Lembro aos outros que Deus sofre conosco e que nossa dor nunca é sem significado aos seus olhos. Às vezes, a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente estar presentes com os outros em seu sofrimento, oferecendo amor e apoio sem sentir a necessidade de explicar ou consertar. Nesses momentos, a coisa mais valiosa é aparecer, mostrar cuidado e estar lá com eles durante tudo isso. O tempo pareceu operar de forma diferente durante minha experiência. A revisão de vida pela qual passei pareceu durar horas e também como se tivesse acontecido em um piscar de olhos.
Minha conversa com Jesus, que parecia cobrir vastas quantidades de informação, desenrolou-se no que deve ter sido apenas alguns minutos de tempo terrestre. Era como se eu tivesse pisado fora das restrições normais de tempo e espaço. O amor que senti de Jesus, e mais tarde da minha avó, foi avassalador. Foi um amor que me aceitou inteiramente, falhas e tudo, enquanto também me encorajou a me tornar o meu melhor eu. Eu me senti conhecido da maneira mais profunda, amado não apesar de quem eu sou, mas por quem eu sou. Essa experiência tornou o amor de Deus muito mais real e pessoal para mim. Antes, eu entendi o amor de Deus como um conceito abstrato, algo que era ensinado na igreja ou lido em livros. Agora, eu o experimentei em primeira mão, profunda e intimamente. Eu sei, sem sombra de dúvida, que sou amado pelo Criador do Universo. Esse amor é ao mesmo tempo humilhante e fortalecedor, é um amor que me preenche, me fortalece e me impulsiona para a frente. Algumas pessoas, especialmente aquelas com uma visão mais científica ou cética do mundo, sugeriram que tudo era apenas uma alucinação causada pela falta de oxigênio no meu cérebro. Outros me acusaram de inventar isso para chamar a atenção. Entendo o ceticismo deles, eu provavelmente também teria sido cético antes que isso acontecesse comigo. Mas agora, simplesmente compartilho minha experiência da forma mais honesta possível e deixo que os outros formem suas próprias conclusões. Sei o que senti, o que vi como isso mudou minha vida para sempre. Lidar com a morte me levou a um lugar de reflexão profunda e, embora respeite as opiniões dos outros, não posso aceitar nenhuma explicação puramente física para o que experimentei. A clareza de pensamento, a revisão de vida vívida, os encontros com seres espirituais, tudo parecia muito coerente, significativo e proposital para ser apenas um disparo aleatório de neurônios. O impacto profundo e duradouro que essa experiência teve na minha vida vai além do que eu esperaria de uma simples alucinação ou sonho. Minha revisão de vida não foi como uma típica recordação de memórias, era como se eu estivesse assistindo a um filme de toda a minha existência, mas com a capacidade de vivenciá-la de várias perspectivas ao mesmo tempo. Eu podia sentir o peso das minhas ações nos outros, tanto positivo quanto negativo. Senti a tristeza e a dor que causei às pessoas por meio de palavras descuidadas ou ações egoístas. No entanto, também senti a alegria e o amor que trouxe ao mundo por meio de simples atos de gentileza. Foi profundamente humilhante e revelador testemunhar o escopo total do meu impacto. O que mais me impressionou foi o quanto as pequenas coisas importavam. Houve momentos que eu havia esquecido há muito tempo, pequenos atos de gentileza, que tiveram um efeito profundo na vida de alguém. Por outro lado, fui confrontado com a percepção de que um comentário descuidado que fiz de passagem causou uma mágoa profunda de maneiras que nunca imaginei. Essa experiência me fez perceber que toda interação, não importa o quão trivial possa parecer no momento, tem o potencial de mudar a vida de alguém para melhor ou para pior. Sobre o tópico da blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus me mostrou algo que mudou completamente meu entendimento. Não é tanto que Deus não esteja disposto a perdoar esse pecado, é que a pessoa que o comete essencialmente se fechou para a possibilidade de perdão. O Espírito Santo, como agente de convicção e transformação de Deus, é o meio pelo qual somos atraídos para o arrependimento e a salvação. Quando alguém rejeita deliberada e persistentemente a obra do Espírito Santo, chamando o que é bom de mal e o que é mal de bem, está, em essência, se afastando da própria fonte do arrependimento e do perdão. O que entendi é que esse pecado não é algo cometido levianamente ou por acidente. É um processo gradual, um endurecimento constante do coração contra a verdade de Deus. Começa com pequenas rejeições de verdades espirituais, que então se transformam em uma negação total da obra de Deus no mundo. Jesus deixou claro que esse não é um pecado cometido em um momento de fraqueza ou confusão, é uma rejeição deliberada e contínua da verdade e da graça de Deus. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que lutam contra a dúvida ou passam por fases rebeldes em sua fé,
nunca chegam perto de cometer esse pecado. Isso, percebi, é um ponto crucial. Muitas pessoas se preocupam que podem ter cometido esse pecado sem saber, mas o próprio fato de estarem preocupadas com isso é, em si, um sinal de que não o fizeram. Aqueles que cometem esse pecado chegam a um ponto em que não se importam mais com seu relacionamento com Deus, tornam-se totalmente indiferentes à vida espiritual. Esta é uma distinção fundamental. Foram-me mostrados vários cenários ilustrando como esse processo de endurecimento pode se desenrolar na vida de alguém. Em um exemplo, uma pessoa testemunhou repetidamente atos de gentileza, amor e misericórdia que demonstravam claramente a presença de Deus no mundo. Mas, a cada vez, eles escolheram ignorar esses atos, atribuindo-os a motivos egoístas ou pura coincidência. Com o tempo, seus corações endureceram tanto que começaram a ver toda a bondade como manipulação ou fraqueza, não reconhecendo mais o divino no mundo ao seu redor. A realidade aterrorizante do pecado imperdoável é que chega um ponto em que o coração de uma pessoa se torna tão endurecido que ela não consegue mais reconhecer ou responder à graça de Deus. Não é que Deus pare de oferecer perdão, mas sim que o indivíduo se torne incapaz de recebê-lo. Seu coração, antes aberto ao amor divino, agora se fechou para a própria fonte de cura e salvação. Isso nos leva a uma pergunta profunda: como isso se relaciona com o livre-arbítrio? O que eu vim a entender é que esse pecado representa a expressão máxima do livre-arbítrio. Deus, em seu respeito pela nossa liberdade, nos permite escolhê-lo ou rejeitá-lo. E se escolhermos rejeitá-lo completamente, ele respeita essa escolha, mesmo que isso leve a consequências trágicas. A tragédia, no entanto, está no fato de que, ao rejeitar Deus, nos separamos da fonte de todo amor e bondade. Como professor de ciências e cético, sempre descartei experiências espirituais como meros fenômenos psicológicos. Lembro-me de um colega que uma vez compartilhou um profundo encontro espiritual que teve, e eu zombei, sugerindo que eles consultassem um psiquiatra. Agora, olhando para trás, vejo quão perigosamente perto eu estava de cruzar a linha de rejeitar a obra de Deus. Essa experiência me tornou mais cauteloso sobre como falo sobre assuntos espirituais. Estou mais atento agora, mesmo quando estou brincando, para não atribuir coisas boas a fontes malignas, como eu fazia antes. Também me deu uma apreciação mais profunda pelo papel do Espírito Santo no mundo e em nossas vidas individuais. Acredito que essa experiência deve nos tornar mais diligentes em permanecer sensíveis à obra do Espírito Santo dentro de nós. Devemos ser cautelosos para não ignorar ou resistir a esses empurrões gentis em direção à retidão, arrependimento e transformação. Ao mesmo tempo, não acredito que precisamos viver com medo de cometer acidentalmente o pecado imperdoável. Se estamos buscando a Deus sinceramente, tentando segui-lo e nos esforçando para viver sua vontade, estamos nos movendo na direção oposta da blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio fato de estarmos preocupados com nosso relacionamento com Deus é um sinal de que nossos corações ainda estão abertos à sua graça. Minha experiência também me tornou mais aberto a aprender com outras tradições espirituais, enquanto permaneço firmemente enraizado na minha fé cristã. Agora vejo os fios comuns de amor, compaixão e busca pelo divino que percorrem muitas religiões. Ao abraçar esses valores comuns, minha experiência confirmou a conexão única e direta com o Pai que Jesus fornece. Descrever os seres que encontrei é difícil, pois eles não eram físicos da maneira como entendemos a fisicalidade. Jesus apareceu como um ser de pura luz e amor, mas eu também podia perceber suas características humanas, como se existissem simultaneamente. O anjo que me guiou era radiante além das palavras, um ser de beleza e luz com uma personalidade distinta. Minha avó também me apareceu em uma forma aperfeiçoada, jovem, cheia de alegria e cercada por uma aura de luz. Esses encontros eram sobrenaturais, mas profundamente pessoais. O que experimentei pareceu mais um lugar de espera temporário do que o céu final descrito nas Escrituras.
Jesus me mostrou vislumbres do que aguarda os crentes após a ressurreição, uma terra renovada, onde teremos corpos físicos, continuaremos a crescer, aprender e criar. O jardim onde conheci minha avó era indescritivelmente lindo, mas senti que era apenas um gostinho da glória que está por vir. Embora Jesus não tenha me mostrado o inferno diretamente, ele transmitiu sua realidade. O que entendi é que o inferno não é tanto um lugar de tormento físico, mas um estado de completa separação da presença e do amor de Deus. A agonia dessa separação é o que a torna infernal. No entanto, também vi que essa separação é, em última análise, uma escolha. Deus não envia as pessoas para o inferno, elas o escolhem rejeitando persistentemente seu amor e verdade. Nessa experiência, também entendi que a oração é muito mais do que recitar palavras ou pedir coisas. A verdadeira oração é sobre alinhar nossos corações e mentes com a vontade de Deus. Experimentei uma forma de comunicação com Jesus que transcendeu palavras, um compartilhamento de pensamentos, emoções e intenções. Embora não possamos replicar totalmente esse nível de intimidade em nosso estado terreno, agora me esforço para ter esse tipo de comunhão aberta e honesta com Deus em minha vida de oração. Também ouço com mais atenção agora, prestando atenção aos sutis impulsos do Espírito Santo. Passei a entender Deus como transcendente e intimamente pessoal, seu amor vasto além da compreensão, mas intensamente específico para mim como indivíduo. Sinto que Deus está muito além de nossas categorias e conceitos humanos, mas Ele escolhe se relacionar conosco de maneiras que podemos entender. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, me pareceu distinta, mas completamente unificada, de uma forma difícil de descrever, mas profundamente real. Uma lição importante da minha experiência é que Deus olha para o coração, não para rótulos ou afiliações externas. O que mais importa é a direção em que estamos nos movendo, em direção ao amor e à verdade, ou para longe deles. Vi que há verdade em muitas tradições espirituais, mas também vi que Jesus fornece uma conexão única e direta com o Pai. Não tenho mais medo da morte. Tendo experimentado o que está além, sei que há algo maravilhoso nos esperando. Embora eu não esteja ansioso para deixar esta vida, agora entendo que é uma transição para algo ainda mais incrível. Ao mesmo tempo, tenho uma apreciação renovada pelo presente da vida. As oportunidades que temos aqui para crescer em amor, para fazer a diferença a cada dia, são preciosas de maneiras que eu não compreendia totalmente antes. Agora vejo nosso propósito principal como crescer em amor, amor a Deus e amor aos outros. Todo o resto flui disso. Nossas experiências, boas e ruins, são oportunidades para o crescimento espiritual. Devemos desenvolver a capacidade de dar e receber amor de maneiras mais profundas e esse crescimento continua além desta vida. Tento abordar cada interação, cada desafio, como uma oportunidade de crescer em amor. Seja sendo paciente com um colega de trabalho difícil ou sacrificando meu tempo para ajudar um vizinho, pergunto a mim mesmo, como posso responder com amor nesta situação? Nem sempre é fácil, mas descobri que abordar a vida dessa maneira traz um profundo senso de propósito e realização. Faz cada momento valer a pena. Sinto um forte chamado para compartilhar minha experiência e os insights que adquiri. Jesus me impressionou com a importância de ajudar os outros a entender o amor de Deus e a realidade do reino espiritual. Ele também enfatizou a urgência de viver nossa fé de maneiras práticas e amorosas. Por meio da minha experiência, entendi que nossa consciência, nosso eu essencial, não está confinado ao nosso cérebro físico. Durante essa experiência, fiquei mais desperto e consciente do que nunca estive em meu corpo físico. Percebi que somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e não o contrário. Nossos cérebros físicos agem mais como receptores da consciência do que como a fonte dela. O que passei não foi tanto um julgamento de um ser externo, mas um autojulgamento à luz do amor e da verdade perfeitos. Na presença de Jesus,
Quando vi minha revisão de vida, entendi as consequências de minhas ações com perfeita clareza. Não havia necessidade de ninguém apontar onde eu havia falhado, eu mesmo podia ver claramente. No entanto, mesmo reconhecendo minhas falhas, me senti amado e oferecido a oportunidade de crescimento e redenção. Alguns podem perguntar, como isso se reconcilia com os ensinamentos bíblicos? No meu entendimento, isso se alinha com as Escrituras mais de perto do que podemos pensar. A Bíblia frequentemente descreve o julgamento de Deus em termos de luz expondo o que está oculto e fogo refinador purificando o metal. O que experimentei foi exatamente assim, a luz do amor e da verdade de Deus expondo tudo em mim, queimando o que era falso ou impuro e deixando para trás o que era verdadeiro e bom. Voltando ao conceito do pecado imperdoável, Deus me mostrou que ele é realmente muito raro. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que não acreditam em Deus, não endureceram completamente seus corações a esse ponto. É preciso uma rejeição deliberada e persistente da verdade de Deus para chegar a esse ponto. Uma das revelações mais bonitas que Deus me deu foi sobre seu perdão. É muito maior do que podemos imaginar. Até mesmo pecados que podemos considerar imperdoáveis, como assassinato, adultério ou traição, podem ser completamente perdoados se nos aproximarmos de Deus com arrependimento genuíno. Deus revelou que isso é possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu, ele assumiu a punição por todos os pecados, passados, presentes e futuros. Então, quando nos arrependemos genuinamente e nos voltamos para Deus, nossos pecados já foram pagos. Não é que Deus ignore nossos pecados, mas que o preço já foi pago por Jesus. Por meio disso, entendi que quando realmente compreendemos a profundidade do perdão de Deus, isso deve transformar a maneira como vivemos. Devemos estar cheios de gratidão e um desejo de estender o mesmo perdão e amor aos outros. Não é uma desculpa para viver em pecado livremente, mas uma motivação para viver de uma forma que honre o incrível dom da graça de Deus. Essa experiência me tornou muito mais cauteloso em julgar as experiências espirituais dos outros. Tornei-me mais consciente de que nem sempre sabemos como Deus está trabalhando na vida de alguém. Tento encorajar as pessoas a permanecerem abertas à orientação do Espírito Santo e a serem cautelosas em descartar experiências espirituais como sem sentido ou demoníacas. Em vez disso, devemos buscar entendimento e discernimento, sabendo que Deus pode estar trabalhando de maneiras que não podemos compreender imediatamente. A igreja também é essencial porque é o corpo por meio do qual Deus trabalha para nos guiar, fornecer sacramentos e nos ajudar a crescer na fé. É por meio da igreja que experimentamos comunhão, apoio e ensino que podem nos levar a um relacionamento mais profundo com Deus. Passei a ver a igreja não como um lugar de julgamento, mas como uma comunidade de crentes que estão em uma jornada compartilhada em direção à verdade, ao amor e à transformação. A igreja é como uma família, imperfeita, mas se esforçando para seguir o exemplo de Cristo. É um espaço onde somos responsabilizados, apoiados e encorajados à medida que crescemos na fé e no amor. Também entendo que a igreja é chamada a ser um reflexo do amor de Deus no mundo, para trazer cura e reconciliação às pessoas que estão quebradas. É por isso que acredito que é importante apoiar e fazer parte da igreja, não apenas para nosso próprio benefício espiritual, mas para o bem daqueles ao nosso redor. A igreja existe para ser um farol de esperança, compartilhando a mensagem da graça e do perdão de Deus com um mundo que precisa desesperadamente disso. Na minha experiência, tornei-me muito mais consciente da necessidade de unidade dentro do corpo de Cristo. Embora existam muitas denominações e perspectivas diferentes, a mensagem central de amor, redenção e seguir Jesus permanece a mesma. Tento me concentrar no essencial da nossa fé compartilhada, trabalhando para amar os outros, mesmo aqueles com crenças diferentes, e entendendo que a graça de Deus se estende além dos muros de qualquer tradição. À medida que continuo a refletir sobre tudo o que experimentei, sinto um senso mais profundo de propósito na minha vida.
Não se trata mais de sucesso material ou elogios. Trata-se de viver o amor e a verdade que encontrei. Quero compartilhar o que aprendi com os outros, não por meio da força ou argumento, mas por meio do amor e do exemplo da minha própria vida transformada. O amor de Deus é tão abundante, e é um privilégio compartilhá-lo com os outros, oferecendo esperança, compreensão e perdão em um mundo que precisa tanto disso. No final, minha experiência solidificou minha crença de que estamos todos em uma jornada de crescimento, tanto nesta vida quanto além. Nossas escolhas importam, mas também a graça de Deus, que torna a redenção possível para todos que a buscam. Confio que Deus está sempre trabalhando, de maneiras que podemos não entender, e passei a ver meu papel como simplesmente estar aberto à sua orientação, vivendo em amor e encorajando outros a fazerem o mesmo. Fé, mas continua ao longo de nossas vidas à medida que crescemos em amor, compreensão e serviço aos outros. A salvação não é apenas sobre ser salvo do pecado, mas sobre ser totalmente restaurado à imagem de Deus, tornando-se quem sempre fomos destinados a ser. Cheguei à conclusão de que a salvação não é apenas uma jornada individual, mas também comunitária. Somos parte de um corpo maior, e nossa transformação pessoal está intimamente ligada à transformação do mundo ao nosso redor. A Igreja, como o corpo de Cristo, desempenha um papel vital nesse processo, ajudando-nos a crescer juntos na fé, no amor e no serviço. Ajudamos uns aos outros a crescer por meio da comunhão, do ensino e dos sacramentos, que são todos meios de graça que nos permitem viver a vontade de Deus mais plenamente. Embora a salvação seja um processo que dura a vida toda, agora entendo que também é uma esperança futura. Há algo glorioso nos aguardando, nossa restauração completa na presença de Deus. Enquanto isso, somos chamados a viver no já e no ainda não, experimentamos a graça e a transformação de Deus agora, mas também aguardamos a conclusão dessa transformação quando Cristo retornar e fizer todas as coisas novas. Este processo de salvação envolve não apenas o crescimento pessoal, mas também nosso papel na redenção da criação. Somos chamados a ser colaboradores de Deus em sua obra de renovar o mundo. Isso significa que nossas escolhas cotidianas importam, elas são oportunidades de refletir o amor de Deus e participar de sua obra de cura e restauração. Seja cuidando dos pobres, protegendo o meio ambiente ou simplesmente mostrando gentileza em nossas interações diárias, estamos contribuindo para o reino vindouro. O conceito de livre-arbítrio continua sendo central para minha compreensão da salvação. Deus nos criou com a liberdade de escolher, de amá-lo e aos outros livremente. Sem essa liberdade, o amor não teria sentido. Mas com ela vem a responsabilidade de escolher corretamente, de buscar a vontade de Deus e de viver de uma forma que reflita seu amor. Embora Deus honre nossa liberdade, Ele não nos deixa sozinhos no processo. Ele constantemente oferece sua orientação e graça, ajudando-nos a fazer essas escolhas certas. Também passei a ver o significado de nossas escolhas no contexto da eternidade. Embora nossas vidas na Terra possam parecer curtas, o impacto de nossas escolhas pode ter consequências eternas. Cada decisão, não importa quão pequena, faz parte da narrativa maior da redenção. Quando escolhemos o amor, a verdade e a bondade, nos alinhamos com o plano eterno de Deus e participamos da criação de um novo mundo. Apesar dos desafios que enfrentei ao compartilhar minha mensagem, sou encorajado pelas respostas positivas que recebi daqueles que ressoam com ela. Muitas pessoas encontraram conforto na ideia de que o pecado imperdoável não é algo que precisam temer cometer acidentalmente. Isso as ajudou a se concentrar em manter seus corações abertos ao amor de Deus, em vez de serem consumidas pelo medo. Acredito que se todos nos concentrarmos em viver vidas de amor, humildade e serviço, seremos capazes de ajudar a criar o mundo que Deus imagina, um mundo onde seu amor, verdade e justiça reinam. Essa é a esperança máxima da nossa fé, e vale tudo o que fazemos. Sua história é profundamente comovente e instigante.
A maneira como você descreve o amor como a força fundamental do universo, a natureza de Deus, impulsionando a criação, o livre-arbítrio e até mesmo permitindo o mal e o sofrimento, fornece uma perspectiva profunda sobre as complexidades da vida, da fé e da jornada humana. É um lembrete de que cada um de nós não é apenas amado além da medida, mas também chamado a crescer continuamente nesse amor, tornando-se mais alinhado com a vontade perfeita de Deus. O poder transformador do amor que você descreve é um incentivo para todos nós refletirmos sobre nossas ações, escolhas e relacionamentos com os outros. Obrigado por compartilhar sua experiência. Ela oferece uma visão valiosa sobre a natureza profunda da fé, redenção e o propósito da vida, lembrando-nos do processo contínuo de nos tornarmos quem sempre fomos destinados a ser. Suas palavras têm uma ressonância profunda para aqueles que buscam significado e uma conexão com algo maior do que eles mesmos.